noite. Primeiramente, agradecer todo mundo que está aqui para poder estar participando desse treinamento. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Sena, sou gestora aqui da empresa Life Saúde. Nós temos esse projeto, é um trabalho de educação continuada, no qual mensalmente a gente tem treinamentos na área de equipe multi, tanto para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Então, a gente tem hoje a Elaine, que é uma amiga, né, particularmente, a gente já trabalhou juntos em outros segmentos, ela é da área hospitalar, mas tem uma experiência muito grande na área de pediatria. Então, ela vem dividir um pouquinho da experiência dela aqui com os pacientes na pediatria, né, o trabalho da fisioterapia. Eu vou passar só algumas orientações, eu deixei no link, no chat, o link da lista de presença. Então, é importante que todos que estão participando preencham a lista de presença, porque é por lá que a gente vai poder estar enviando o certificado e o material da aula, tá bom? Então, ao longo do treinamento, eu vou colocando novamente, porque às vezes o link vai subindo, né? Mas é importante que preencha, porque é o único controle que a gente tem realmente para poder estar enviando, né? Vou deixar aqui com vocês também para os nossos treinamentos. Acompanhe a nossa rede social. Para aqueles que já fizeram o nosso treinamento, a gente costuma estar enviando pelo Simpla, né? Porque é o cadastro. Mas para quem não conhece, pode divulgar. É um treinamento aberto. Não é somente para um prestador da área de saúde. A proposta que a gente tem é que as pessoas realmente tenham, né? Compartilhem seus conhecimentos, que a gente possa atingir o maior número de pessoas, de profissionais e que quanto mais qualificado a gente for, melhor tanto para nós como para o nosso paciente. Para quem está entrando agora, eu vou pedir para deixar os microfones também fechados, tá bom? E quando tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir colocando no chat. Eu vou passando para a Elaine e no final a gente abre realmente a ideia que a gente possa conversar, debater, tirar dúvidas. É uma troca de experiência mesmo. Então, só para não realmente atrapalhar o fluxo, né, da aula, ela vai passar toda a aula para a gente. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat, eu vou passando para ela. Mas no final a gente abre realmente, todo mundo pode perguntar, e fiquem à vontade mesmo, tá bom? Eu acho que não tem problema nenhum, nem conflito de interesses, né, em passar. A Elaine é supervisora, gestora de um serviço aqui de um hospital aqui de São Paulo, que é o Hospital São Cristóvão. Então, Elaine, por favor, se apresente, fique à vontade. Bom, E dúvidas, mexi qualquer coisa, a aqui, gente vai se falando. Conseguiu? tá? Mexi aqui, não sabia voltar. Boa Ah, noite, meu nome é Elaine, eu sou fisioterapeuta, eu me formei em 2007, fiz uma pós na Unifesp, uma pós que na época era uma pós bem generalista, onde eu passei por UTI neonatal, UTI pediátrica, GRAAC, UTI adulto, infantil, tá? E ambulatório, hematologia, enfim. Sempre atuei na área hospitalar, iniciei no adulto e depois eu fui buscando outras áreas, outras experiências para eu ser uma fisioterapeuta generalista, para eu ter aí contato com várias áreas, né? Então sempre atuei em vários hospitais aqui de São Paulo. Depois eu fui supervisora de home care, né? Foi aí que eu conheci a Michelle. é, E hoje eu sou supervisora de fisioterapia do hospital particular aqui em São Paulo, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bronquiolite, tá? É um tema bem interessante, bem importante. É um tema que hoje, né, se a gente for comparar as crianças de hoje, ela é um pouco diferente das crianças de antigamente. Muita coisa está mudando aí, tá bom? Eu vou pedir um pouco de desculpa porque eu estou um pouco resfriada, estou tossindo um pouco, estou um pouco rouca. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês, tá bom? Elaine, só eu esqueci só de passar uma informação. Nós temos uma plataforma, né? Uma plataforma, não, desculpa, nosso canal no YouTube. Então, essa aula, ela vai estar disponível em 7 dias para quem quiser rever ou quiser compartilhar. Eu vou deixar aqui ao longo do treinamento a nossa página lá no YouTube, mas dentro de 7 dias a aula está disponível lá também para vocês poderem fazer consulta, tá bom? Desculpa, Elaine, obrigada, viu? Imagina. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da bronquiolite, né? O que que é? Ela é uma infecção respiratória aguda de etiologia viral, né? Que compromete as vias aéreas de pequeno calibre, tá bom? O que que acontece com essas inflamação, né? Ela tem um processo inflamatório agudo, leva a um quadro obstrutivo,
tá bom? Que varia aí de intensidade, depende muito da criança também, tá bom? Tem algumas crianças que é um pouco mais leve, tem algumas crianças que são extremamente graves, tem criança que infelizmente vai a óbito, tá bom? E a maior frequência é de 1 ano, principalmente os prematuros aí de menores de 6 meses. Pacientes também cardiopata, imunossupressores também, imunossuprimidos, desculpe. Então, são crianças que, caso vocês já tenham um diagnóstico fechado de bronquiolite, precisa tomar muito cuidado, tá bom? Porque são crianças muito sensíveis. E hoje, essa criança ela pode ter um desconforto leve, daqui 2, 3 horas, essa criança ela pode evoluir aí num quadro bem grave. E a gente precisa, como a gente vai atender essa criança em casa, a gente precisa entender a fisiopatologia dessa criança, entender os sintomas dela e verificar, analisar se há melhor ou não, e a hora de falar para a mãe, olha, essa criança precisa ir para o hospital para ser internada. A fisioterapia de home care, né, em casa, ela chega até um ponto, depois a gente tem que procurar os serviços aí, outra instituição, para que tenha aí um complemento no tratamento, tá bom? A bronquiolite viral, o pico dela geralmente é de 2 a 6 meses, então atinge esses bebês, tá? De 2 a 6 meses, de 2 meses a 6 meses, desculpa, que são mais frequentes, tá bom? A bronquiolite aguda, a principal causa da internação são lactentes previamente rígidos. Rígidos quer dizer que são crianças que não têm nada de antecedentes, tá bom? Quais são as causas da bronquiolite, né? Normalmente, ela é transmitida pelo ar, saliva, contato, superfícies contaminadas também. E 80% dessas bronquiolites, ela é pelo vírus oficial positivo, que é o famoso VSR, que a gente conhece, que é o mais comum. Existem outros vírus aí, que é a influenza. Então, eu posso ter uma criança com uma bronquiolite, mas ela pode ter um VSR negativo. Mas ela pode ser uma influenza, tá bom? Ela pode ser aí um adenovírus, ela pode ser um rinovírus, ela pode ser um metapneumovírus. Então, alguns hospitais, ela tem só aquele painel simples, que é bronquiolite e influenza, não colhe outros, né? E tem alguns outros hospitais, até alguns têm a disponibilidade de você pagar para um ampliado, aí você consegue ver todo esse painel viral mais completo, tá bom? Qual a patologia, né, da bronquiolite? Os bebês, as crianças, né, elas já têm uma obstrução aérea aí, né, já tem um calibre menor. Então, essas vias aéreas, elas são mais estreitas, tem um estreitamento, vai criar uma edema aí na parede bem importante, vai ter um aumento de produção de secreção. Essas crianças, elas são extremamente secretivas e elas mudam assim, em 1 hora, em meia hora, a criança não está secretiva, de repente, esse vírus, ele produz muita secreção. Então, às vezes, são crianças que precisam ser aspiradas, tá? Às vezes, principalmente as menores, que elas não têm uma tosse efetiva, eficaz, então a gente acaba tendo que aspirar essas crianças, tá bom? E devido a toda essa fisiopatologia, essa cascata que eu falei para vocês, tem um aumento da resistência das vias aéreas, e torna aí mais difícil para essa secreção aí sair. E quais são os sinais e sintomas? Então, às vezes, tem umas crianças que ela só vai ter uma coriza aí de 1 a 2 dias, só uma coriza ali, a mãe acha que é um resfriadinho, então, às vezes, não dá muita importância, tá? E aí aquilo vai piorando, essa secreção. Tem algumas crianças que tossem muito, principalmente as menores, é uma tosse que não passa, parece aquela tosse de coqueluche, né? Então, é devido a essa secreção que fica aí em vias aéreas superiores, tá bom? Tem algumas crianças que evoluem com febre e outras não, tá bom? A obstrução nasal é onde as crianças têm mais esses sintomas. A importância também da gente sempre manter as vias aéreas sérias, sempre fazer uma higiene nasal adequada para a criança e para cada idade, isso é importante também, né? E devido a essa obstrução nasal, essa criança não consegue mamar, ela chora, ela fica irritada, né? Lembrando que o bebê, até os 6 meses, não tem.
é respiração oral. Então, se eu tenho uma obstrução nasal, eu não consigo respirar. Então, olha como que fica aí toda, né, a fisiopatologia aí da criança. Eu tenho o nariz obstruído, eu não consigo mamar, então a criança fica chorosa, a criança fica irritada, tá bom? Então ela evolui com o quê? Com inapetência, ela não consegue mais mamar, tá bom? E algumas crianças ela evolui com chiado, ela pode ter um sibilo inspiratório ou expiratório. Mais pra frente eu vou explicar para vocês, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho da anatomia da criança, né, com bronquiolite, com o do bebê. Então, como que é a anatomia dessas crianças, né? Que às vezes fala assim, ah, a criança é um adulto pequeno, mas não é, porque a anatomia dele ele é totalmente diferente, né? A cabeça do bebê, por exemplo, o peso da cabeça do bebê é proporcionalmente maior do que do adulto, né? Então, ela pesa. Então, esse peso que tem, o que que acontece? Essa criança, ela tem a fazer uma flexão, né? Cervical. Então, acaba obstruindo a passagem de ar, então dificulta mais ainda a respiração. Por isso, a importância do posicionamento adequado dessa criança. Sempre extensão do pescoço. Nunca deixar a criança em flexão, porque a tendência dela, pela cabeça ser muito pesada, é ir para frente, vai fazer essa flexão. Então, tomar muito cuidado. Quando a gente fala da língua do bebê, ela tem uma língua muito grande, uma mandíbula pequena, então a língua dela acaba obstruindo a cavidade oral. A gente tem a epiglote, que ela é mais alongada, menos flexível, e a laringe também, que ela é um pouco mais superior. Então, essas minhas três características, que é a epiglote, a laringe e a língua, elas são uma conexão direta da laringe para a cavidade nasal, justamente para ela ter uma respiração fisiológica nasal até os 6 meses, tá? Isso vai melhorar a coordenação, a respiração e a deglutição desse bebê. E a caixa torácica, né? Que ela é mais circular e mais cartilaginosa e mais complacente. Aqui são os sinais e sintomas dessa criança com bronquiolite, né? Como eu falei, ela pode ter uma coriza, ela pode evoluir com batimento de asa de nariz, ela pode precisar aí de oxigênio, aí que a gente precisa fazer uma avaliação mais criteriosa, usar oxímetro, né, para a gente entender se essa criança está com uma saturação baixa, tá? Tosse é uma criança que vai tossir bastante, ausculto pulmonar, ela pode ter ronco, ela pode ter estertor, ela pode ter crepitação, sibilo in, sibilo ex, tá bom? Tem uma respiração ofegante, que é uma criança que vai ficar cansada, né? Que ela vai ter ali bronquíolos inflamados, né? Vai ter todo aquele edema da inflamação que causa, né? Referente a esse vírus. Pode ser que essa criança evolua com cianose, essa hiperstimulação dos pulmões, né? Porque é uma criança que tem uma restrição de vias aéreas, tem uma resistência e uma restrição, então ela não consegue colocar esse ar tudo para fora. Esse ar vai ficar todo lá do pulmão. Vou mostrar para vocês o raio-x. É um raio-x hipersuflado por toda essa fisiopatologia, tá bom? Faz uso da musculatura acessória, aumenta a frequência respiratória, tá? E aí, a saturação que a gente sempre tem que monitorizar. Saturação e os sinais clínicos, né? Os sinais vitais e de desconforto respiratório. Só um minutinho. Tempo da doença, né? O tempo da doença é 7 dias. Hoje, isso mudou um pouco, tá? A média de internação de 10 dias também. Hoje eu tenho crianças que ficam internadas no hospital, intubadas por 10 dias. Então, hoje, isso se prolongou muito. Que a gente vê que os vírus de hoje, eles são muito mais potentes do que os vírus de antigamente. Antigamente, na UTI, eu tinha paciente com 8 dias, a gente estubava, com 6 dias eu estubava. Hoje eu tenho criança que fica 13, 14 dias, né, intubadas. Então, isso tudo está mudando muito, né? E o pico, sempre ficar de olho no pico da bronquiolite. Entre o quarto dia e o quinto dia é que a criança vai piorar. Então, esse dia ele é crucial. Tem que prestar atenção se a criança vai piorar, como que está o desconforto respiratório, como que está a secreção dessa criança, tá? Porque, às vezes no terceiro dia essa criança está ótima. No quarto dia ela tem uma piora extremamente significante. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos sinais clínicos dessas crianças, tá bom?
E pensando nisso, Elaine, na realidade, você falando em tempo, hoje a gente não vê muito aquela coisa que a gente via antes, né? Uma patologia sazonal, né? Ah, é só na época de Não tem mais inverno. Não sazonalidade, não existe tem mais isso, né? de abril e agosto. Hoje eu É. tenho bronquiolite o ano inteiro. O ano inteiro a gente tem bronquiolite no hospital. Então, por Não isso que é tem muito importante mais a gente se atualizar sazonalidade. nisso também, né? Na realidade, porque Exatamente. ter um olhar clínico para quando tiver esse paciente, porque na realidade, principalmente em domicílio, aparece muito paciente, né? Ainda mais acho que Sim, pela divulgação da fisioterapia respiratória, né? Pela vitrine que ganhou os atendimentos, né, na área da fisioterapia respiratória, então acaba tendo muito mais prescrição do pediatra, de médicos para o processo de reabilitação, mesmo tendo alguns que ainda são contras, né? Mas tem muitos sim, médicos que prescrevem a fisioterapia. Então, eu posso dizer, afirmar, não, né? No dia a dia chega muito paciente realmente de pediatria com esses sintomas, né? Com essa característica, né? Para assistência domiciliar. E chega bastante sim, mesmo. sim. É, avaliação, né? O que é importante? Uma anamnese. Sempre quando eu entro no leito do paciente, ou quando eu vou atender esse paciente em casa, eu pergunto tudo sobre a criança. Tudo, tudo, tudo. Se essa criança ela vai para a escola, se ela não vai, tá bom? Vejo exames, então tem que fazer uma boa anamnese, exame, ver raio-x, fatores sociais, ambiente, né, rotina na casa, se tem fumante, se não tem fumante, se tem irmão com idade pré-escolar, porque o irmão com a idade pré-escolar, ele traz todos os vírus para casa, né? Porque ali é muita criança, é todo mundo trocando os vírus ali o tempo inteiro. Então, tem irmão em casa, já orienta, chega em casa, está na escola, já toma um banho, não deixa nem tocar na criança. Vai tomar um banho, depois pega no bebê, tá bom? Visitas, algo muito importante. Cuidado com visita. Principalmente esses bebês, né? Que acabaram de nascer, né? RN. Às vezes nasceu, já quer ir lá visitar. Então, já orienta a mãe, olha, deixa para visitar quando tiver uns 6 meses, tem mais imunidade. Se os familiares for muito chatos, aí querer visitar de qualquer jeito, põe lá um álcool gel, coloca máscara, né? Porque às vezes a pessoa vai visitar resfriada, então não pode ter consciência. Então, assim, já avisa para a mãe. A bronquiolite ela pode pegar 30 vezes. Ele pegando uma vez, vai pegar duas, vai pegar três. Então, a gente não se imuniza pegando uma só. Eu tenho bebês que tá lá quase todo mês, porque não tem uma regra dentro de casa, não segue as orientações, entendeu? Então, precisa ter dado referente a essas orientações, tá? E os antecedentes, foi que eu falei lá na frente, né? Esses pacientes com cefalopatia também são crianças muito vulneráveis, então precisa prestar muita atenção referente à visita, tá bom? Prematuro, prematuro só depois de 6 meses. Saiu no hospital, só vai, dá uma janela aí de 6 meses para receber visita, porque o prematuro também é muito sensível. Muitos, a gente dá alta na UTI neonatal, volta, dá 15 dias, dá um mês, volta. Por quê? Visita. Então, são crianças extremamente sensíveis. É o máximo ir ao médico e olhe lá, né? Que o médico precisa ir, precisa ter um acompanhamento, mas tentar sair o menos possível, ir no mercado, ir no açougue, ir no shopping. Então, sempre orienta a mãe, tá? Quanto mais ficar em casa quietinhos, receber visita é a melhor coisa, tá bom? E referente à anamnese, eu esqueci de falar, sempre perguntar para a mãe que dia que começou os sintomas, para a gente contar e ver se essa criança, quando vai ser o quarto, quinto dia, que é o pico, que é a piora, que a gente já fica de olho nessa criança, tá bom? Aqui é um raio-x, né? É bem típico aí da bronquiolite. Aqui é um raio-x normal e ao lado um raio-x com bronquiolite, aquele pulmão hipersuflado, né? Que tem muito ar ali retido que essa criança não consegue pôr para fora, porque tem uma via aérea bem restrita aí devido toda a parte de edema aí, da fisiopatologia da bronquiolite, as costelas retificadas, tá bom? Tem algumas crianças que evoluem com atelectasia também, outras acabam evoluindo para pneumonia, criança que vai com dreno,
as bronquiolites, elas não são mais tranquilas como antigamente. A avaliação respiratória. Então, é importante a gente ver a frequência cardíaca dessa criança, a frequência respiratória, sempre ver a saturação também. Ausculta o seu paciente antes, durante e após a intervenção. É importante você ver se melhorou, se piorou, tá bom? Avaliar a obstrução nasal, que é importante também, ver se essa criança está com obstrução ou não, fazer a higiene nasal da maneira correta. Terminou, fez toda a parte de lavagem nasal, avalia novamente, ver se melhorou ou não, para ver se vai ser necessário fazer o procedimento de aspiração ou não. E as medicações, que são os broncodilatadores, né? E tem algumas pessoas, alguns pacientes que respondem a broncodilatador e outros que não respondem a broncodilatador. Aqui eu vou deixar para vocês essa escala, é a escala de Silver-Anderson. Essa escala, ela nos ajuda, é um norteador para a gente verificar a gravidade dessa criança, do desconforto respiratório dela, tá bom? Ela só vai servir para lactentes menores de 6 meses. Então, eu tenho essa escala. Quanto maior essa escala, mais grave o meu paciente é. Então, eu vou avaliar aqui a retração intercostal desse meu paciente. Se está sincronizado, se está em declínio respiratório, se essa criança ela tem tiragem, se ela tem alteração no processo tifoide, se ela tem batimento de asa de nariz, se ela tem um gemido expiratório, se está presente, se está ausente, se é audível. Tem bebês que a gente, só de abrir o leito, a gente já ouve o gemido dele, é audível ao esteto. Então, já é uma criança que vai ter aí, dentro da escala de Downs, de unidades, não, desculpa, de Anderson, já vai estar elevada. Então, já é uma criança grave, já é uma paciente para a gente ter aí um alerta que essa criança ela vai piorar. Então, a gente precisa aí ver, usar essa escala para a gente verificar se essa criança ela tem um desconforto leve, moderado ou grave. Na verdade é Aqui, pelo score, né? Isso que eu ia falar, né? Pelo pelo score, score, né? Que é importante só exatamente. porque como tem muita escala, né? Só para a gente elucidar um pouquinho. Pelo score dela, quanto maior o score, né? Maior o Maior a comprometimento, maior gravidade. o desconforto, né? Isso, maior a gravidade também. Essa escala de Downs modificada, né, que é de Ferris para bronquiolite. A gente tem uma parecida, que é a primeira, que é a de asma, tá? Só não confundir. Essa é a modificada, que é para bronquiolite. Essa a gente vai usar para crianças acima de 6 meses também. A mesma coisa, a gente vai avaliar como que está o sibilo dessa criança, se ela tem sibilo ou não, se ela tem tiragem, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a ventilação, se ela tem cianose ou não, tá bom? Da mesma forma, ela tem um grau de gravidade e uma pontuação. Quanto maior a pontuação, mais grave meu paciente é, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho da fisioterapia, qual é a nossa atuação dentro da bronquiolite, né? Então, se essa criança ela tem uma obstrução nasal, a gente tem que iniciar todo o atendimento aí fazendo essa desobstrução, que é o famoso DRRI que todo mundo conhece. A gente tem o DRR e tem o DRRI. Qual a diferença dos dois? O DRRI eu vou usar o soro fisiológico, que é destilar o soro fisiológico na narina da criança, tá bom? E muito importante, sempre posicionar essa criança, elevar a cabecinha dela, pode segurar. Hoje eu não tenho minha boneca deve estar nas caixas aqui da mudança. Sempre posicionar bem aqui, né? Aqui é o pescocinho da criança, né? Sempre posicionar aqui, segurar o pescocinho da criança e fazer a lavagem nasal. Nunca fazer essa lavagem deitada, de forma alguma, tá bom? E E não para paciência confundir, né, Elaine? Porque as pessoas, como você falou, confundem que às vezes a lavagem nasal é a manobra, né? são Então, eu coisas acho que são diferentes. pontos importantes, porque a gente vê muita coisa hoje Uhum. na internet. Eu acho que vale a pena a gente só sinalizar isso, que somente É, lavar a via aérea é somente lavar a via aérea. e fora quando enche aquela seringa e É. não posso ver esses vídeos que eu fico nervosa. Eu E- vou falar pra você que eu sou suspeita, que eu também não pensando em fisiologia, pensando em infecção, Não, você respeito. não pode. Eu, particularmente, eu também tenho uma opinião que não faz para mim muito sentido, né, na aplicação do meu paciente também, esse exagero de Sim, você não tesouro. pode fazer isso num RN, por exemplo. Não Sim. pode fazer isso, né? Então, assim, a gente tem que ter alguns cuidados aí, né? Referente a DRRI e lavagem nasal. É bem diferente, tá bom?
E outra coisa, quando a gente for fazer essa higiene nasal, que pega uma criança maior, que você pega a seringa, a gente tem que ter um cuidado, porque existe uma proximidade da nasofaringe com o duto auditivo. Então, dependendo, quanto menor é essa criança, com o duto auditivo, ele é menor. Então, se você pega a seringa e ejeta totalmente lá na narina da criança, você vai causar aí uma infecção, uma otite. Então, tem que tomar cuidado, porque toda aquela lavagem que você fez aqui, ela vai lá para o conduto auditivo, toda a bactéria que está aqui, ela vai lá. Vai tudo pro ouvido, tá bom? Lá pro conduto auditivo. E aí que dá a otite. Então precisa tomar cuidado. Existem alguns médicos que nem gostam que faz essa lavagem nasal. Porque É. eles falam, vai dar otite, não quero que faça. Mas por quê? Porque as pessoas elas não sabem usar, não sabem DRRI, não sabem o que é lavagem nasal, o que é DRRI, e acaba misturando as coisas e fazendo de forma inadequada, né? E aí o que acontece? A culpa é da fisioterapia que não sabe executar. Então E precisa acho que um prestar ponto que atenção. você colocou lá no comecinho, né, que eu acho que vale a pena hoje, em alguns estudos mais recentes, né, até para quem trabalha com pediatria, é bom se atualizar, a questão da aspiração, né? Porque a gente sabe Uhum, que, principalmente para a gente em domicílio, praticamente a gente já não utiliza, né, o procedimento de aspiração para esse perfil de paciente, justamente porque tem manobras como a exatamente. DRRI, tem a glossopunção, você consegue fazer uma boa higiene com o paciente Sim, sem ser tão invasivo, né? Óbvio que ó, talvez dentro de um ambiente hospitalar, é claro que o paciente tem uma outra condição clínica, né? Porque a gente tem que entender sim, em que momento o paciente está. Mas é importante também que a exatamente. gente atualize isso, até para pensando assim nessas manobras, porque tem essas manobras que fazem um trabalho eficiente, né, quando bem aplicadas. E mas também a gente tem que pensar que, de repente, como você citou lá no comecinho, né, só fazendo um link com a aspiração, talvez dentro do ambiente hospitalar tenha uma outra realidade, porque são pacientes hemodinamicamente diferentes, né, do domicílio Sim, para o hospital, mas dentro da residência a gente quase hoje não se utiliza esse tipo de recurso, que realmente porque é bom. um procedimento mais invasivo, né? E para aqueles que ainda não têm Sim, muito conhecimento disso, né, Elaine, é bom a gente frisar, porque tem muita coisa nova, né, saindo, tem bastante. publicada, que tem É, mesmo a indicação dessas manobras substituindo o procedimento de aspiração. É bom só a gente por isso que debater e eu iniciei, contextualizar mesmo. é, é por isso que eu iniciei a fisioterapia fazendo a desobstrução nasal, justamente porque é o primeiro Sim, passo, né? E aí a gente vai ver se essa criança ela vai melhorar ou não. E qual o segundo passo, né? São as manobras, porque às vezes tem criança que só com a higiene nasal ela melhora. Às melhora. vezes é só um estridor laríngeo ali, é uma secreção alta. Com o DRRI, com a desobstrução, a gente vai conseguir reverter. Tem crianças que às vezes a mãe não tem, a maioria elas são leigas. Então, às vezes não, sempre chega criança para nós com o nariz extremamente obstruído. Aí, como eu disse anteriormente, o bebê ele não consegue respirar pela boca como nós, não tem essa respiração oral. Se o meu nariz obstrui, eu vou procurar outros caminhos, que é a boca. O bebê não tem essa opção. Se obstruir o nariz, ele não vai conseguir respirar. Então, por isso é importante falar sobre a desobstrução para a mãe, e quando antes de mamar, sempre higienizar o narizinho, porque às vezes uma desobstrução ela já pode reverter totalmente o quadro do seu paciente tem uma melhora, tá bom? Aqui referente ao posicionamento do DRR, que eu mostrei para vocês, sempre deixar a cabecinha do bebê sempre elevada, tá bom? Posicionar bem, não deixar muito estendido. É 1 ml para cada mês, tá bom? Então, cuidado com a quantidade que vocês ejetam no narizinho. Você tá rindo, gente? É, porque a gente vê de tudo. E a mãe, às vezes, vê na internet, eu acho que a gente, né, tem. Isso que você falou, a orientação é muito importante, porque às vezes a mãe vê tanta coisa na internet e já traz pra gente assim: olha, eu vi, tô fazendo, né? Exatamente. Não É. é? Ah, não, mas eu Uhum. vi em tal, enfim, tal orientação. Fala, não, aí até para você poder, isso que você falou, é importante orientar, mas a gente vê que como hoje tem, as pessoas têm acesso a quase tudo, né? Assim, muito, mas não Sim, tem muito critério, o que que realmente, né?
é o correto, né? E nós não estamos aqui para julgar o que é certo e o que é errado, não é isso. Sim, Mas e ter o conhecimento para tentar fazer o melhor. E às vezes a mãe, o familiar com a expectativa de que encontrou, né, a fórmula mágica, e às vezes, né, isso que você falou, joga tanto soro nessa criança. quase afoga ela, né? Ai, e aí a lavagem nasal a partir de 1 ano, 10 ml em cada narina só, não é aquela seringa lá de 20 numa narina só. Aquele potinho, né? Esqueci o nome do. É, tem uns tubos, né? Tem um estudo. Nem eu uso aquele tubo. É, então, depois que a gente fazer essa desobstrução ou essa lavagem nasal, nós vamos auscultar novamente, né? Vamos ver como que está essa criança. Melhorou, não melhorou? Como que está? Essa criança teve uma tosse produtiva, que a maioria das vezes quando a gente faz esse desobstrução, a criança ela já tosse, ela puxa, né, o narizinho aqui. Eu acho que eu não expliquei, né, o DRRI, como é que eu vou explicar? Como que a gente faz DRRI no bebê? A gente pega vocês seguram uma narina aqui, né? O bebê é menorzinho, eu sou grande, não vai dar para fazer muito, mas a gente segura aqui, ó. Pega a seringa, coloca o sorinho, mantém a boquinha fechada e um lado da narina e deixa que a criança puxa. A criança não vai morrer, a criança não vai engasgar, a criança não vai ficar roxa. As mães, elas ficam muito ansiosas quando a gente faz esse procedimento, porque às vezes o bebê respira tão forte, profundo, que ela fica um pouco assustada. Mas é aí que vai desobstruir, né, a narina do bebê, tá bom? Então, geralmente, quando a gente faz essa lavagem, ele faz esse esforço, ele já tosse. Então, se tiver aqui de via aérea alta, já vai tossir, já vai pôr tudo para fora, já vai expectorar, já vai melhorar, tá bom? Alguns pacientes. Então, assim, tem uma tosse produtiva? Não tem? Após a desobstrução ou após a lavagem? Como ficou a sua ausculta? Melhorou? Não melhorou? Então, a gente sempre tem que avaliar com muito critério. Existem algumas técnicas para bronquiolite, tá bom? A técnica mais utilizada é o afilento, né? Que é a aceleração de fluxo respiratório lento. A gente posiciona aqui uma das mãos na parte superior do tronco do bebê, tá? Uma próxima aqui do queixo da criança, que eu sou grande, né? E aqui a outra no abdômen. A gente vai fazer que essa criança faz uma expiração e na expiração, bem de forma lenta, a gente vai juntar aqui as mãos e deixar a criança respirar, tá bom? Essa técnica, quando a gente faz de forma adequada, de forma correta, a criança também, automaticamente, ela vai ter uma tosse, tá bom? Vai ter uma tosse, também vai ajudar a pôr toda essa secreção aí para fora, tá bom? A criança, ela tosse também, então a gente realiza essa compressão aí com as mãos, tá bom? E também tem a expiração lenta prolongada, que é não convencional. Essas são as mais utilizadas, tá bom? Então, de forma passiva, a gente ajuda aí na forma respiratória, aplicar no. Gente, só um minutinho, vai para lá, meu cachorro. Ele vai ficar pulando em mim. Então, como que a gente faz aqui, né? Por meio de uma pressão tóraco-abdominal na criança lenta também, todos os procedimentos, todas as técnicas de fisioterapia para a bronquiolite, ela tem que ser de forma lenta, tá bom? Ela não pode ser compressão brusca, nada brusco, porque é uma criança que tem um calibre já diminuído, então se eu faço uma brusca, acaba colapsando, acaba piorando, não vai melhorar, tá bom? Então a gente precisa fazer sempre técnicas de lentas, não rápidas, tá bom? Então eu vou pegar aqui e fazer uma pressão tórax abdominal lenta na criança também, tá bom? Que se inicia ali no final da expressão espontânea, onde vai ter prossegue no volume residual maior, onde essa criança também vai evoluir aí com uma tosse produtiva e ativa, tá bom? Ambas as técnicas têm o potencial de descolar secreções de broncos de vias aéreas distais, né, como eu falei, em direção à via central para poder expectorar. O que não pode fazer nessas crianças de jeito nenhum são técnicas de desobstrução rápida, que eu falei, né? Que são as convencionais, que é tapotagem, vibração, a brusca. Eu já vi até fazer bloqueio. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso vai piorar, principalmente quando a gente tem uma criança que tem sibilos expiratórios, né? E é fechamento de via aérea.
Então a gente precisa tomar muito cuidado também. Quando eu tenho um bebê que ele só tem sibilos expiratórios, eu preciso fazer com que reverter essa esse sibilo expiratório para eu poder fazer alguma técnica na criança, tá bom? Porque a gente pode piorar. Essa criança pode piorar do broncoespasmo, ela pode ter até uma parada cardiorrespiratória. Então, se é um bebê que já faz uso de broncodilatador, tá vendo que tá fazendo muito sibilo expiratório, medica primeiro, vê se essa criança melhorou. Melhorou, aí sim eu vou fazer a técnica, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Diferente do sibiluins. Sibiluins é secreção nas vias aéreas, ok. Agora, se eu tenho sibilo expiratório, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Para fazer a técnica. Por isso que é importante ter uma boa avaliação, né, Elaine? Assim, entender em Sempre. que momento você avaliou o paciente, né? Enfim, a indicação. Porque Uhum. às vezes a gente tem a sensação que vai resolver todo o problema e às vezes não é o momento da técnica. Não, é igual o paciente asmático, né? Quantas É, vezes não somos acionados no PS e aí o médico fala, ai, faz alguma coisa. E, às vezes o fisioterapeuta fica depois ali na hora da atuação e tenta resolver, só que ele pode acabar piorando, né? Porque nós não somos broncodilatadores, então a gente não vai melhorar, tá bom? Então a gente precisa fazer uma avaliação bem criteriosa para a gente entender qual o momento que a gente vai atuar. Então a gente pode piorar o quadro dessa criança. Aqui eu deixei um desenho para vocês referente ao afilento, tá bom? Que faz aí a junção aí dos aqui em ápice. E por desculpa. Aqui são alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Que são os convívios de outras crianças, cuidar de pré-escolar, que a gente comentou, evitar lugares aglomerados, mercados, né? Shopping, evitar visitas, ensinar a mãe aí a lavagem nasal ou DRRI, que a mãe pode aprender também, tá bom? Desde que ela faça uma técnica correta. A gente, quando o paciente está internado no hospital, a gente ensina as mães, a gente vê que essa mãe, ela conseguiu entender a técnica, a gente pede para ela executar. Então, se ela executa de forma correta, a forma que ela foi orientada, a gente passa essa orientação e ela faz em casa. Ela dá essa continuidade em casa, tá bom? Aqui eu coloquei algumas coisas para evitar cigarros. Tem muito pai que fuma, mãe que fuma, avó que vai visitar, então precisa tomar cuidado. Evitar nossa, e... e isso é fato, viu, Elaine? Eu tinha um paciente, era uma bebê, e você tocou no ponto principal, pai e mãe fumante. Você Ai, entrava dentro do coitado da criança. apartamento. E assim, as duas crianças, e não, assim, não ia melhorar, porque assim, tava ali o foco, né, o gatilho, eu digo assim, já tem, né, toda a fato de Né? ser pequena, né, era uma bebê menos de seis Ai, meses, que dó. mas você não consegue ter uma recuperação, você melhora um período e depois aquilo exacerba tudo de novo, né, e ali era muito É, claro, né? Era a questão do cigarro, né? Pai e mãe, apartamento pequeno, ficava junto, não. né? Então, assim, é importante a gente ter, até para poder orientar a família, eu sei que às vezes é resistente Sim, intervir, né, na questão social, familiar, mas a gente, como profissional, muitas vezes é importante que também tenha essa interlocução, né? sim, Para criança isso. asmática também. Eu conheço criança asmática que pai e mãe fuma. Aí fica complicado, né? Fica difícil. A Não criança tem não como melhora, mesmo, né? né? Não melhora. Existe uma vacina para bronquiolite chamada Polivizumab. Não sei se alguém já ouviu falar. Ela é um imunológico que imuniza aí contra o VSR, mas é uma medicação de alto custo, né? É liberada só para os prematuros no SUS. Eu fui num congresso, esse acho que foi esse ano, frente aos prematuros, eles estavam colhendo abaixo-assinado para ver se eles conseguem ter essa vacina para todas as crianças, né? Então, tomara que eles conseguem mesmo, porque é importante, né? Eu trabalho em hospital particular, mas quando a gente fala do SUS, quando a gente fala do hospital público, quando a gente fala de outros estados, tem muitas crianças que morrem. E não tem leito para todo mundo, não tem ventilador, às vezes, para todas as crianças. Então, a bronquiolite, ela vem piorando. Antigamente não tinha tanto, mas hoje tem muito. Tem muitas crianças com bronquiolite. Então, essa vacina, ela precisa ser liberada para que isso melhore, né?
a gente não tenha tanto óbito. E São Paulo não tem tanto, mas quando a gente olha um pouco fora, assim, né? Fora, né? Nossa, é muito precário, né? Tem estados que não tem, cidades mais pequenas, né? Que não tem nem hospital, não tem nem leito pediátrico. Então é muito triste. Mas vamos ver, né? O abaixo-assinado tá rolando aí, vamos ver. Acho que eles conseguem, sim. E sempre prestar atenção aí nos sinais de piora clínica, né? Atendeu o seu paciente, o seu bebê, fez todos os procedimentos, atendeu um dia, deu uma resposta boa, atendeu no outro, uma resposta boa, respondeu as técnicas. Quarto, quinto dia que essa criança piorou, não está respondendo mais a técnica, está com a saturação baixa, está muito cansado. Fez a escala de Silver-Anderson, fez o Downs, uma criança que teve escala muito elevada, com estado muito elevado, precisa orientar a mãe, olha, acho que agora precisa ir para o hospital. Tem muita mãe que tem muita resistência de ir para o hospital, mas a gente precisa ter um olhar clínico para a gente saber qual o momento certo dessa criança procurar um hospital para que ela seja atendida, né? Qual o tratamento da bronquiolite, né? Na literatura, nos livros, nos artigos, todos vão estar lá, fisioterapia e oxigênio, quando a criança precisa, né? Então, o tratamento é esse mesmo. Não tem, porque é um vírus e o próprio organismo dessa criança que vai aí tentar, de alguma forma, aí, lutar contra esse vírus para ele melhorar. Não existe antibiótico para bronquiolite, tá bom? Não tem remédios para bronquiolite. Ela é da imunidade da criança mesmo, tá bom? E o tratamento é esse, a fisioterapia e oxigênio quando precisa, não tem outra opção. Por isso a importância da gente entender os sinais dessa criança, ver a melhora e entender também quando essa criança piora e entender também qual é o nosso limite de atendimento em casa. Poder direcionar essa mãe para um hospital no momento certo. Às vezes a gente recebe criança em desconforto franco, onde a criança chega no PS e tem que ser entubada. Então, porque a mãe não quer, porque a mãe não quer que interna, porque tem receio, porque a vizinha teve um amigo e que morreu e que foi entubado e ela não quer. Então, é muito complicado, né? Então, cada um tem uma história e uma vivência. Por isso a importância da gente saber entender a doença, entender a necessidade do seu paciente. Acho que é isso, gente. Eita, não Eu quer acho ir. que até, fazendo até um paralelo, hoje, até pelos recursos que a gente tem pela internet, você falou da avaliação, hoje tem, acho que muitos, né, já até utilizam, mas é bom a gente, né, falar, tem muitos aplicativos para avaliação de Sim, paciente. E isso sim, por que que isso é bom as pessoas também buscarem essas alternativas? Porque a gente, às vezes, na correria, no dia a dia, né, dentro do domicílio, tá lá, né, qual escala, qual é o score, qual é a pontuação. Esses aplicativos, a partir do momento que você tem aplicativos específicos para pediatria, tá, pessoal? Do mesmo jeito, hoje o maior número é para adulto, mas para pediatria tem é, também aplicativos, né, que desenvolve muito bem. E na realidade ele auxilia, porque você já pode, você mesmo procura lá, né? E ele já te dá sim, toda essa tabelinha muito fácil, né? Nem precisa procurar na internet. Então, assim, você colocando a clínica do seu paciente, fazendo avaliação frequência, ele já pergunta o que que você quer. Você quer aplicar tal escala? Ele já te dá sim, essas variáveis. E isso é importante porque enriquece o trabalho do profissional pensando em avaliação. Vai melhorar a entrega dele perante ao paciente, o familiar, porque assim, teoricamente, a gente vai conseguir ter mais critério, né, para fazer um planejamento terapêutico, mesmo que esses pacientes no domicílio, às vezes é um curto espaço de tempo, né, porque ele já passou, já foi para o pronto-socorro muitas vezes, ou a família preferiu não internar, mas esses 10 dias aí de reabilitação, mas a gente consegue ter uma entrega com mais sim. qualidade, porque a gente consegue mensurar, né, como ele estava antes e como ele está depois desse processo da reabilitação. Então, assim, até dessas escalas que você mostrou, vale a pena a gente, né, para que quem não tem conhecimento ainda, né, tem bastante agora na pediatria, eu mesmo conheço, né, um aplicativo que já é desenvolvido para pediatria e vale muito a pena, porque é um diferencial, porque às vezes a gente andava cheio de papel, não lembra onde avaliar e faz a diferença Sim, na avaliação desse paciente pediátrico, né? uhum, com certeza.
E essas escalas, ela ajuda muito. O score, a escala nos norteia bastante, né? É muito subjetivo, às vezes, você fazer uma avaliação. Então, quando você faz o uso, dessas escalas, os scores, fica muito mais fácil você entender e você entender a gravidade também. E entender quando seu paciente está melhorando ou quando ele está piorando, Sim, como você né? falou, Então, a em que gente momento consegue. às vezes não tem também que ficar em domicílio, né? Olha, acho que realmente nessa hora, independente do pai e Sim, da mãe, né, falar, mas você tem que passar para a é. família que ali é uma situação que tem já uma Sim, eu já situação atendi crítica para o muitas paciente. crianças em casa, né, que deu super certo, que não precisou ser internada, que teve um desfecho positivo, mas tive algumas também que não teve desfecho positivo, que teve que ser internada por conta de aumento do desconforto respiratório, de tiragens, queda de saturação. Então a gente tem que saber o limite também, né, entender, falar: "Olha, a minha parte eu fiz agora, não consigo ir além disso, precisa de um hospital mesmo, para ser melhor monitorizado, né. Sim, Porque às vezes só essa criança ela pode evoluir com outra coisa também, com né, outras, e pode ter outras coisas pode ter outras associadas, né? complicações, né. Exatamente, né? Não é Tem somente. crianças, às vezes, que tem até uma piora do quadro cardíaco, quando nasceu, não teve um exame, e aí desencadeia a bronquiolite e acaba, complicando a parte cardíaca. Já apareceu muitas crianças que fez o exame do coraçãozinho quando nasceu, deu ok, foi para o hospital. Teve bronquite, quando fez um eco, a criança tinha alterações muito importantes. Então tem tudo isso também. E só complementando, tem mais uma técnica, né, que eu acho que a gente acabou listando, tem a glossopução também, né, o Elaine, que a Não técnica. te ouvi, tá baixo. Pensando na técnica, tem a de glossopução também, Ah, é verdade, né? Assim, até para a também. gente complementar, é uma técnica, né, muito similar, né? Mas a forma, né, do posicionamento, como a Elaine colocou aí, o posicionamento da criança deitada, né? E fazer o apoio, em vez de fazer o apoio no nariz, né? E Uhum. como ela colocou, né, o apoio, né? Que a gente é grande, mas entre nariz, É. a narina e o queixo. A criança, você faz o apoio na base mesmo, em todo o queixo, né? E quando ele vai fazer aquela fungada, ele se acaba comprimindo, ele faz a tosse, ele gospe, né? Vamos falar Sim, assim, mais fácil, né? é, A secreção, né? Então, é uma técnica também que pode ser utilizada, né? Dentro aí das demais é que a uma ótima técnica trouxe. também para ser usada, inclusive, essa foi uma das perguntas aí do não sei quem vai fazer a prova de especialista, foi uma das perguntas das provas do ano passado, foi Ah, sobre essa técnica, viu? eu vou colocar aqui, é glossopulsão. Deixa eu ver se eu. Isso. É que meu computador, eu acho que é a minha internet, gente. Ele tá. Ó, ele não tá indo. Eu vou de novo, ó. Ele tá. Eu vou escrever aqui, glossopulsão. Glossopulsão, mas eu acho que é a internet. Eu Deixa eu ver se sempre dou agora uma vai. olhada nas perguntas Foi. das provas, né? Quem perguntou aqui foi a Cleiciele, né? Cleiciele, essa daqui é a glossopulsão que a gente comentou por último, porque não estava no material, mas é uma técnica muito parecida, né? Que a gente fala, né? Que não tem a foto Ah, aqui, mas se vocês colocarem na internet, né? Glossopulsão, pediatria, e tem muito resultado, né? Para quem usa no dia a dia, são técnicas que óbvio que às vezes para a mãe, né, Elaine, assim, ver a criança chorando, porque tem, né, você acaba comprimindo um pouquinho, às vezes para quem, né, ai, tá chorando, mas não tá machucando. Na realidade é só realmente porque a criança muitas vezes está, né, cheia de secreção, tá com tosse, né, porque como a Elaine colocou lá no começo da aula, muitas crianças até se confundem o diagnóstico de coqueluche, porque assim, tosse demais. Né? Eu tive uma experiência com meu sobrinho há 15 anos atrás, ele nasceu prematuro e assim, o próprio pneumologista até descartar a coqueluche, porque era uma tosse assim absurda, né? Então a gente vê que realmente é o perfil do paciente, realmente, né? Então a mãe fica agoniada pela tosse, pelo choro, né? Por tudo, mas a técnica em si mesmo, a gente fazendo essa compressão, vale muito a pena, né? Não tá machucando, né? Quando a gente faz esse apoio realmente, né? E ela acaba expectorando, né? Saindo a secreção realmente pela boca, realmente, né?
perguntou aqui do aplicativo. Eu não posso falar que eu indico, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu posso falar porque eu conheço e não estou sendo paga para isso. A Evosystem tem a Evosystem Kids. Eles têm um específico para pediatria, né? Ele foi desenvolvido para criança, ele tem o adulto, né? A parte de adulto, mas eles estão, né, em desenvolvimento e já tem o Evo Kids. Eu acho que vale a pena, é Evo Kids mesmo, EVO, né? Evo System é o nome do aplicativo, o Evo Kids. E eles são lá de Salvador, a empresa, mas né, o trabalho aí é expandido para todo o Brasil. E é muito legal para quem atua na área de pediatria, quem tem uma parceria e fez esse desenvolvimento é a Evelyn e a Etienne aqui de São Paulo, que trabalha muito, né, do Instituto Reabiliter. E elas também, né, ajudaram a desenvolver, né, eu digo assim, ajudaram a montar, né, essa avaliação, né? Então é bacana porque é um trabalho muito legal. Então, esse aplicativo é o que eu tenho mais conhecimento, né, de manuseio na parte de pediatria, tá, pessoal? Mas tem muitos outros que já estão desenvolvendo, né? Tem a Easy Clean, tem bastante realmente aplicativo, como sem conflito nenhum, né? Todo mundo fique à vontade para pesquisar, mas vale a pena, né? Para quem é um diferencial para quem atende em domicílio o uso desses aplicativos. Não sei se a Elaine conhece algum também, né, Elaine? Não, eu nem conheci esse, viu? Mas depois você Eu até procura lá. anotei aqui que É, depois eu vou ver. é bem legal, você consegue utilizar por um período, até para realmente, né, a gente ver se faz sentido, às vezes, para o perfil de paciente E que você está atendendo. Então, como foi bem. lá no hospital, eu coloquei a Wood Downs não, a Anderson na evolução deles, né? Então tem, eu vou colocar agora a Judy Downs agora de bronquiolite. Então, vale Aí, a pena. então já tem lá, então já sai, você clica e já sai lá o resultado. É bem legal. Ah, bacana. Fernanda, espero ter te ajudado. É só uma sugestão, mas se você procurar aí na internet tem bastante. Mas o que eu conheço mesmo é a Evo System Kids, né? Que tem, e é bem legal também. E tem Exerciclin, mas Exerciclin ainda está em desenvolvimento a pediatria. Os dois são de empresas de fisioterapeuta, isso que é legal, porque assim, são pessoas que entendem do nosso trabalho, porque eles também trabalham com isso. Então é um diferencial, né? Um aplicativo voltado mesmo, né, para assistência, então é muito bacana. Pessoal, eu deixo aqui para quem tiver dúvidas, abrir, quiser perguntar, né? A ideia realmente é que a gente possa conversar, se alguém tiver mais como perguntar sobre alguma técnica, se a gente souber e puder auxiliar nesse processo, né? Sim, eu deixei meu Ideia é- e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida, pode me enviar um e-mail. Você deixou Eu na respondo. apresentação? Deixei na apresentação, Ah, então, Elaine eu vou estar Correia. isso, eu vou estar enviando, então vocês vão ter acesso também ao e-mail, podem entrar em contato diretamente com a Elaine também. Ah, pelas nossas redes sociais, que eu avisei lá no comecinho, tá aqui, agora apareceu. A rede social é Life e Saúde underline domiciliar. Lá a gente sempre divulga os treinamentos para vocês, né, que a gente faz. Então, assim, por lá a gente vai sempre mandando as datas que tem, mas a gente vai mandar um certificado e o material da aula de hoje, tudo via e-mail, dentro de 7 dias, tá bom? E a aula fica gravada, a gente tem, como eu coloquei acima, né? Tem a nossa. Eu sou meio confuso falar isso, não é plataforma no YouTube, é a nossa página lá no YouTube, né? O nosso canal do YouTube, lá tem todas as nossas aulas, né? Então, para quem de repente chegou depois, que eu vi que colocou aqui no chat, dentro de 7 dias ela também já fica disponível. Então, vocês podem estar compartilhando e assistindo. Tem outros temas, né? A gente trabalha tanto fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, tá? Eu vou colocar aqui novamente só para não perder que perguntaram qual é a rede, tá aqui, ó. Deixa eu ver se sai. E vou deixar a lista de presença, porque precisa preencher a lista, pessoal, porque é por lá que a gente consegue, o nosso setor de qualidade consegue mandar para vocês o material e o certificado. Coloquei aqui novamente o link do canal do YouTube e a lista de presença.
Elaine, tem alguma coisa que você gostaria, por gentileza, de complementar? Alguma coisa que você Tá acha que seja bom, relevante? que só isso. Nossa, cortou, Acho que é desculpa. isso. Eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Acho que o pessoal está tímido, mas sem problemas. Tá, Eu né? queria agradecer em nome da Life Saúde, né, o trabalho. Aí eu conheço a Helene, como ela falou, a gente trabalhou, né, na assistência domiciliar aí há uns anos atrás. E eu conheci o trabalho da Helene dessa forma e sempre que eu a convidei, né, a Helene já fez o ano passado também fez com a gente um outro treinamento e agradecer de sempre você poder compartilhar o seu conhecimento, né, o seu trabalho, o seu desenvolvimento, né, tem uma experiência grande aí hoje na área de pediatria que ela vem desenvolvendo aí junto ao serviço que ela faz parte, né? E somente agradecer mesmo, viu, Elaine? Obrigada pela sempre Obrigada. Se precisar, a estamos aí. Se alguém tiver algum tema, queira mandar para a Michelle algum tema que vocês tenham dúvida, vocês podem conversar com ela, entrar em contato que a gente faz um treinamento Sim, para isso é vocês. importante mesmo vocês colocarem, porque assim, a gente, na lista de presença, se vocês lerem lá, na lista a gente sempre pede para vocês deixarem sugestões de novos temas, porque assim, a gente é em cima disso que a gente consegue buscar, né? Enfim, os temas que são mais relevantes, a gente tenta trazer um pouquinho do que a gente entende que é a nossa necessidade e a realidade, né? Mas às vezes, né, tem algum tema aí que está na cabeça, ah, eu gostaria de saber mais. Então, acho que vale a pena. Esse ano a gente já falou sobre catéter de alto fluxo em domicílio, já falamos. Legal. O próximo agora, daqui 2 semanas, já vou até deixar aqui sinalizado, a gente tem o nosso próximo treinamento, é com o Rui, né, da Nonin. A gente vai falar sobre polissonografia tipo 4. Então, para quem, né, quer conhecer um pouquinho mais sobre o mundo do sono, então, assim, a aula vai ser no dia 12/11. Então, também vai ser uma aula muito bacana. Legal. O Rui também tem bastante conhecimento na área. Então, assim, a gente sempre procura trazer temas atuais, né, e que são relevantes. Bronquiolite é sempre um assunto importante, né, Elaine? Sempre. E é um tema que está aí por 12 meses, É, porque é não aquilo mais que sazonal. a gente comentou lá no começo, né? A gente tinha essa sensação, porque era assim que a gente tratava, né, algumas patologias, mas não é mais sazonal, né? Então, o É, profissional tem que estar preparado realmente o ano todo. Agradecer é. todo mundo aqui, a Kátia, a Jaqueline, que está agradecendo a aula, que falou sobre a aula Bom, vocês maravilhosa, gostaram? que gostaram, isso é importante também. Alguém colocou aqui, É. ó, aqui, coqueluche, cadê a Emanuela? Que ela só escreveu coqueluche. Já me inscrevi no canal, muito boa a aula. Obrigada, viu? Cleiciele, já Tem tem uma como se inscrever? fisioterapeuta, não sei se ela saiu já, que é a Érica, não sei se ela está aí, que ela trabalhou comigo lá no hospital, Ai, eu que fui legal, assessora gostou? dela, falei para Que ela, legal. vai, ajuda, complementa, lá, estou com vergonha. A Então tem Érica gente trabalhou que... comigo há muitos anos, é uma ótima fisioterapeuta também, né? Lá no hospital a gente tem muita bronquiolite, cadê a Érica? Não sei se ela tá aí, se ela saiu, então a gente atuou Ai, tá vendo? bastante e Todo atua mundo até com hoje. vergonha. Que bom, isso é legal, né? Divulgar, dividir, né, o Sim, trabalho. Ah, e a Emanuele colocou a sugestão como coqueluche. Olha, ô, Elaine, ah, tá, deixa para a Elaine legal. porque é a área dela, né? Vou deixar para você já para a gente montar a próxima aula voltada para Ah, é. coqueluche. Perguntaram Obrigada, se já dá. Karen. Ô, Karen, isso porque hoje eu não estou muito boa, viu? Porque quanto mais eu falo, mais me dá vontade de tossir. Então, tem que ficar falar um pouco menos. Obrigada, Fernanda. O pessoal perguntou se já dá para se inscrever na outra aula. A gente vai estar liberando a outra aula a partir da semana que vem. Sempre é 7 dias antes também que a gente acaba liberando o link da aula, tá bom? Então, provavelmente na outra semana, no dia 5, dia 4, dia 5, acho que é isso, a gente já está liberando para vocês. Só agradecer mesmo, ó, a Kátia também agradecendo, agradecer todo mundo. Bom, Se vocês quiserem abrir as câmeras, né, fiquem à vontade. Se você quiser parar de compartilhar, Elaine, por favor, aí a gente vê o ai, rostinho como do eu pessoal. faço? É só clicar Parar, aqui? parar compartilhamento. Parar? Cadê? Ixi, Maria, cadê o parar? Embaixo, onde está escrito compartilhar, Embaixo. você para. Ixi, não tem não. Não Eu tem. acho que eu mexi em alguma coisa. Mexi em alguma coisa. Deixa eu É ver se eu romper consigo. compartilhamento? Isso. Isso? Pronto. Aê, tá vendo? Consegue.
Pessoal, novamente obrigada. Eu vi que acho que o Kleber que está aqui também não estava conseguindo acessar, né? O pessoal do marketing passou para ele o acesso, né? Acho que no período da tarde. Agradecer também por ter entrado na aula. É, E na realidade, se não tiverem os profissionais ou alunos, né? Porque a gente vê que tem bastante aluno que acaba participando, não existe o sentido da gente fazer esse tipo de aula. Então, agradecer por vocês acreditarem na proposta e poder estar participando, porque isso que é válido, né? A gente entende que isso é o mais importante, ter essa troca, né? Que a gente possa realmente fazer esse mundo da fisioterapia, da reabilitação, sempre algo melhor, né? É isso aí. Certeza, eu amo o que eu faço, né? Eu gosto muito da assistência, gosto muito da gestão também, aprendi muita coisa, estou aprendendo a cada dia, mas a assistência, ela está no meu coração. Às vezes dá uma saudade, falo para as meninas, ai, deixa eu atender, que matar a Eu saudade, gosto. que eu É. gosto bastante. Mas é bom, né? Eu também me divido na assistência e na gestão, mas é gostoso, vale a pena. Pessoal, obrigada, viu? Boa noite. E espero vocês no dia 12, na quarta-feira. No dia 12, com a aula para quem tiver interesse de polissonografia tipo 4, viu? Obrigada, viu? Obrigada, Wanda, Elaine, obrigada, viu? Fiquem com Deus, viu? Boa semana.